E hoje, no nosso primeiro episódio, vou estar aqui com os proprietários da Movimentar, Lincoln Coutinho e Aline Cara, que já têm aí mais de 20 anos de jornada na fisioterapia, tanto respiratória como na neuro. Gente, queria perguntar para vocês como surgiu a ideia da Movimentar, como nasceu a Movimentar? Nasceu de um encontro de um paciente em comum, né? A gente atendia um paciente em comum no domicílio. E eu já conhecia o trabalho do Lincoln pelas redes sociais. E o que acontece? Nesse encontro, nessas conversas que a gente tinha ao encontrar ali, um entrava e o outro saía, a gente começou a trocar ideias sobre o trabalho dele, sobre o meu trabalho. A gente viu que isso se complementava. A gente, além de ter uma questão técnica, científica, a gente tinha muita paixão pela profissão. E a gente quis unir esse conhecimento, essa paixão, para montar um espaço onde a gente pudesse acolher essas famílias, né? E eu sempre achei que a gente podia, que os pacientes neurológicos precisavam muito das questões respiratórias. E eu procurava também uma pessoa que se dedicasse, né? Que vibrasse pelas conquistas. E eu acho que essa foi o motivo da nossa união principal, né? E aí a gente optou em montar um espaço. A gente tentou, o nome Movimentar veio do movimento, né, com ar, movimentar. Então, a gente uniu as duas coisas e montamos a clínica Movimentar LA. E é muito legal que vocês uniram especialidades muito diferentes, né, cada um na sua área. E aí eu queria que você falasse para mim, Lincoln, como vocês juntaram, assim, num único propósito? Bom, em toda a minha carreira, assim, de atendimento, né, em sete terapêuticos, eu via que eu poderia, a criança sempre pode ir, o paciente sempre pode ir além, né, a gente nunca coloca, assim, limites, assim, até onde o meu filho, né, o paciente pode chegar. Então, a gente tem que deixar aberto as possibilidades, né, e dentro da minha visão, eu via que as crianças poderiam potencializar ganhos, porém, algumas respiravam mal, né? Eu comecei a ver que a capacidade pulmonar dela, né? Elas poderiam melhorar a performance dela, melhorando o modo de respirar, né? Eu vejo assim no esporte, em qualquer área, né? Se eu pratico esporte, por exemplo, eu tenho que ter técnicas de respiração para que eu tenha uma boa performance. Então, assim, é assim na neuro também. O ser humano, ele precisa respirar bem. Então, assim, e eu vi que o método que a Nini aplica era diferenciado e poderiam me agregar isso, potencializando ganhos na criança, pensando no desenvolvimento dela como um todo, assim. Foi esse start que deu, né? E como você percebeu, Aline, que vocês estavam criando algo muito maior? A gente entrou, só nós dois, numa sala de 50 metros quadrados, né? E rapidamente aquilo cresceu. Os meus pacientes, a gente tem à disposição da nossa sala, tem vidro, então as famílias elas conseguem ver as nossas terapias, né? E aí os meus pacientes, né, principalmente neurológicos, viam o trabalho do Lincoln e a gente começou a juntar os pacientes, trocar mais isso, os pacientes dele passavam comigo e rapidamente aquilo encheu, né? E a gente também começou a perceber que a gente precisava de outros profissionais, porque nem tudo se resume à fisioterapia, né? Uma criança com uma questão neurológica, uma síndrome, uma questão respiratória, ela precisa de fonoaudiologia, de terapia ocupacional. E essa demanda começou a chegar. E a gente percebeu que sozinhos, a criança ainda ia ficar limitada, né? E eu acho que como a gente tem um trabalho diferenciado, a gente inclui a família, que a gente... elas participam, né? E a gente tem um trabalho muito integrado, a gente resolveu ampliar. Com 1 ano de clínica, a gente abriu a segunda sala, no mesmo prédio, né? Aí é onde a gente conseguiu incluir todas essas especialidades. E assim, os pacientes foram chegando, e a gente viu, a gente está crescendo, né? E o mais importante desse crescimento não é só esse número, é a transformação que a gente faz na vida das pessoas. É que vocês têm vocês têm um legado, né? Um propósito, vocês cuidam com amor, esse é o diferencial de vocês. Exato, eu queria dar uma
um gancho no que ela falou, e falando sempre assim, do nosso trabalho transparente, assim, isso, né, já vem desde do início da nossa carreira. E a proposta, quando a gente iniciou, idealizamos um lugar, foi assim, trabalhar sempre de uma forma transparente, onde os pais têm que participar da terapia. Eu acho que a questão de falar assim, o seu filho, ele entra dentro de uma sala e eu fico na recepção, ou vou no mercado, eu acho que aquele momento da criança é uma parte só, é uma pequena fração do dia, porque assim, a reabilitação, ela se estende no dia a dia, até mesmo na participação dos envolvidos, dos pais. Então, a nossa proposta foi menos parede e mais vidros. Então, independente de onde o pai esteja, tomando um café dentro do set terapêutico, ele está vendo o que de fato está acontecendo com o seu filho, né? Eu acho que os pais, eles têm um dever, por exemplo, de entrar na terapia e de ver o que está acontecendo, porque às vezes a criança entra, é um menor, né? E ele precisa tá sendo observado, né? Por um responsável, o que está acontecendo, e de fato a gente explicar o porquê que estamos fazendo aquele exercício, né? Eu acho que vai muito aí, a transparência do nosso trabalho. E só uma observação também. Quando a gente optou em ampliar, a gente escolheu a dedo mesmo os profissionais que a gente gostaria que tivesse com a gente, né? Então, a maioria, né, dos profissionais são mais formados há mais de 20 anos, né? São pessoas que a gente já conhece, que já tiveram com a gente em outros trabalhos, e mais do que eles são muito eficientes, eles são muito comprometidos e têm muita paixão pelo que a gente faz, né? E eu acho que a gente atribui o nosso crescimento não só nós dois, a toda essa equipe que está juntos fazendo com que a gente cresça, né? Muito legal. E vocês já pensaram em reunir aí mais profissionais, talvez, familiares, em um simpósio? Eu tenho esse desejo, né? Porque a gente frequenta congressos, simpósios, a gente tem muita coisa para oferecer para as crianças, né? Mas eu acho que a gente tem um trabalho diferenciado, né? De fato. E eu tenho um desejo, assim como ele, de poder reunir pessoas para a gente poder multiplicar o nosso conhecimento, para as famílias poderem conhecer melhor nosso trabalho, os profissionais, porque tem muita criança para ser habilitada, né, no mundo, né, não só ali na nossa cidade, na nossa região. E eu acho que quando a gente transforma a vida de uma criança, a gente traz uma respiração, um movimento, uma fala, um aprendizado. Cada profissional que tem ali com a gente tem um conhecimento, uma experiência profunda. E eu acho que eu tenho um desejo muito grande de multiplicar isso num encontro. E como fisioterapeuta respiratória, em que momento você acha que a fisioneurológica se encaixa, que vocês se complementam? Como a fisioterapia respiratória e a fisioterapia neurológica se complementam na clínica? O que acontece, assim, as bases da vida, né, é respirar e se alimentar, né? A gente nunca vai conseguir se movimentar, isso não importa, né, se você tem um distúrbio de movimento neurológico, uma doença respiratória, uma síndrome. Se você não tem uma boa alimentação, uma boa respiração, não tem movimento que seja totalmente eficiente, fica falho, né? Então, a fisioterapia respiratória, ela vem para trazer aquele equilíbrio para a vida da criança, para trazer aquele fôlego, para a criança conseguir se desenvolver melhor. E a questão neurológica, que traz muitas vezes uma alteração do movimento, né? A gente precisa andar junto. Quanto melhor essa criança se movimenta, melhor ela respira. E quanto melhor ela respira, melhor ela se movimenta, né? Esse é o nosso complemento, né? É o que eu vejo o sucesso da nossa terapia, né? A gente teve uma pergunta aí, onde a gente começou a crescer, né? Eu acho que também faltou isso para eu dizer. A gente percebeu a melhora dos nossos pacientes. E não é uma melhora que a gente percebeu, as famílias perceberam, né? A gente vê a criança sorrindo, a criança se desenvolvendo melhor. Lincoln, e como vocês ajustam aí o plano terapêutico das crianças? Porque vocês têm agora uma clínica multidisciplinar, né? Sim, sim. A partir do momento que a paciente nos procuram, eu e a Aline, né, somos a porta de entrada aí da clínica, né? Eu faço a avaliação pelo meu método, né? E ela faz a avaliação da parte respiratória e a gente traça um plano, né?
eu trabalho com a parte motora, mas eu sempre ligado a essas questões respiratórias, né? Então, hoje eu tenho uma visão muito mais detalhada de que exercício eu vou propor para aquela criança não entre num desconforto respiratório, né? Então, esse plano terapêutico, ele é tratado, a criança faz a avaliação e depois de 6 meses, 1 ano, depende do caso, a gente reavalia novamente e vê os potenciais de ganho dela. E aí a gente vai traçando novos planos, né? Conforme a criança vem se desenvolvendo. Claro que existem casos mais simples, casos mais complexos, né? Que vão exigir mais um curto espaço de tempo aí dessa reavaliação. Né? E nessa união, né, a maioria dos pacientes, a gente faz essa avaliação juntos. Mas a criança, às vezes, ela não tem só a necessidade da fisioterapia neurológica ou respiratória, ela tem outras, né? A gente é uma equipe multidisciplinar. Então, quando a gente entende a necessidade da criança, a gente faz esse planejamento terapêutico. Do quanto ela deveria fazer de fonoaudiologia, de terapia ocupacional, de outras abordagens, né? Lógico, sempre junto com a equipe, né? A gente traça todo o objetivo. E o que a gente mais se preocupa no planejamento terapêutico não é a quantidade de terapia, né? Não é esse o nosso objetivo. É a qualidade dela. Né? Então, vale muito mais poucas terapias de qualidade do que muitas terapias sem qualidade. E essa é a nossa preocupação. Né? A gente quer deixar algo justo. Eu quero que todo mundo tenha condição de fazer as terapias. E não é enchendo a criança de terapia que ela vai se reabilitar. Né? É um trabalho em equipe, a gente tem grupos, toda criança tem um grupo no WhatsApp onde os terapeutas se conversam, para a gente estar sempre com o mesmo objetivo, cada um na sua área, mas porque aquela criança, de forma individual, precisa dessa abordagem. Então, a gente faz toda essa avaliação junto com a equipe, né? Primeiramente somos nós, a gente traça isso e nós vamos ajustando isso com o passar das sessões. A avaliação, apesar da gente dar um feedback ali de 6 meses para a família, ela é diária, né? A criança, ela tá de um jeito hoje, mas ela é outra criança no dia seguinte. E você vai ter que repensar, né? Aconteceu uma internação, vamos repensar novamente. Não é só simplesmente fazer a terapia por fazer. A gente está sempre avaliando individualmente cada momento da criança, mesmo que seja diariamente. Não só avaliando, mas também como assistindo. A gente fala assim, essa teoria é muito importante, a parte científica da coisa é muito importante, mas o mais importante também é o feedback dos pais. O que eu estou melhorando de fato na vida dessa criança, não ali no set terapêutico. O que eu estou fazendo no set terapêutico, ele vai ter que repercutir numa melhora da qualidade de vida dela em todos os ambientes, seja escolar, familiar, né, social, né? Ela tá indo no shopping, como que a gente pode fazer para ela se locomover melhor, né? A forma de pegar a criança, a forma de abordar, às vezes, os envolvidos, o professor. Então, a gente tá envolvido também fora do set terapêutico, que também vai fazer parte, enriquecer bastante esse feedback dos pais e o que a gente pode fazer para melhora cada vez mais da nossa abordagem, né? Se está sendo, de fato, efetivo ou não. Aline, agora faz um favor para mim. Explica para o pessoal que está assistindo a gente o que é uma clínica multidisciplinar. Parece simples de definir, né? Tem fono, tem físio, tem... Não. Tem as especialidades que as crianças precisam. Nós queremos ampliar para mais especialidades, mas é a união desses profissionais. Acho que essa é a diferença de uma clínica multidisciplinar que traz sucesso, tanto para a clínica quanto para o paciente e a família. É um contexto, né? Então, a nossa união faz aquilo ser multidisciplinar mesmo, né? Eu preciso, como fisioterapeuta respiratória, entender qual é o trabalho do Lincoln. Eu preciso entender o que a fono está fazendo com aquela criança, né? A psicopedagogia tem que entender como a fono trabalha. As pessoas precisam estar se comunicando, estar participando. A gente tenta estar sempre junto, olhando, conversando. A gente faz algumas terapias, quando necessário, integradas,
né, para a gente entender tudo isso, né? Isso é uma equipe multidisciplinar. O melhor de tudo, porque assim, a gente tem as especialidades na clínica, mas tem crianças que fazem terapia, faz fono num lugar, faz físio no outro lugar, faz terapia, ok, né? Isso também é uma equipe multidisciplinar, separadas, mas que precisam ter uma união. Mas eu vejo que dentro daquele nosso espaço, a gente tem condição de atender às necessidades das crianças de uma forma muito especial, com muito conhecimento, né? E muita união. Conta pra gente qual foi a família ou a criança que mais impactaram vocês aí nesses 2 anos de Movimentar. Bom, essa pergunta é um pouco difícil, né? Porque toda criança que entra, todo paciente que entra tem uma história. E a gente acaba se envolvendo nessa história, porque a gente, né, por ficar muito tempo junto ali, né, toda semana, e a gente acaba ouvindo as histórias fora do set terapêutico, de como a criança é, como a criança era, enfim. Mas eu vou contar uma história aqui de uma criança que ela descobriu um tumor no cérebro, né? E aí a família correu atrás, fez todos os exames e constatou um tumor no cerebelo. A criança teve que fazer uma cirurgia, que essa retirada, né, ocasionou um problema motor, né? A criança ela parou de andar, né? Ela não tinha mais equilíbrio, perdeu força muscular, né? Neste tempo, eu não conhecia essa criança, a Aline já atendia essa criança, né? A Aline já atendia essa criança e a mãe me procurou para ver se aquela técnica que eu aplico, a técnica UCME, de fato iria trazer benefícios para essa criança. Eu avaliei e falei, não, ele tem todo o perfil, vamos trabalhar. Eu já vi um prognóstico de melhora dessa criança. E dito e feito, nós fizemos alguns intensivos, e terapias diárias, e trabalho, e mostrando para o papai que os exercícios que ele deveria aplicar em casa. Hoje essa criança já tem uma independência, já voa sozinha, e hoje ele mora em Portugal, e a família é muito grata pelo trabalho que a gente realizou, e eu fico muito feliz, né? Então esse caso acaba... A gente viu alguns vídeos da criança, antes de ter o probleminha e depois. Então, eu acho que isso impacta emocionalmente a gente, assim, como a gente é pai também, a gente se envolve emocionalmente, Essa né? criança, eu fui a primeira terapeuta, essa criança, ela teve alta do hospital e eu comecei a atender essa criança no domicílio, eu ainda não conheci o Lincoln, né? E essa criança não se mexia, né? Praticamente, ele perdeu praticamente todos os movimentos do corpo. Eu fui uma das primeiras fisioterapeutas, trabalhei toda essa parte respiratória, eles procuraram outras metodologias que agregaram na reabilitação, mas aí eles chegaram num ponto onde essa criança, da parte motora, ela parou, né? E foi quando eles procuraram a opinião do Lincoln, e aí, nesse momento, a gente já era sócio, né? Eu já tinha parado de atender essa criança, ele tinha estabilizado da parte respiratória, aí quando eu vejo quem chega na clínica, a criança chega, o Andrés. Eu falei, não... né, uma família muito querida. Então, o caminho de vocês já estavam traçado, Então, né? Já, assim, nós temos muitas histórias, né, assim, tem muitas histórias maravilhosas, né, assim, a gente deu um exemplo, né, mas eu acho que essa história engloba nós dois, né, mas a gente tem inúmeras, muito marcantes, assim, eu nem sei te dizer. Tem uma novidade incrível para acontecer e eu queria que vocês dividissem um pouquinho com a gente, que a Movimentar está de mudança. Conta pra gente um pouquinho aí de como vai ser os próximos episódios da Movimentar. Como eu tinha dito, a gente no primeiro ano, quando a gente fez 28 de maio, né, foi a data da nossa inauguração em 2023, a gente abriu a primeira sala. No dia 28 de maio de 2024, a gente abriu a segunda sala, né? Novos espaços, novas crianças, né? Muita energia maravilhosa. E agora em maio a gente está em junho, né? Mas tudo começou em maio, né, de 2025. E nós optamos em ampliar, né? E trazer um novo espaço com mais conforto, com mais recurso, com uma piscina para a gente conseguir otimizar a nossa terapia, para que a gente tenha espaço para os nossos cadeirantes circularem, né? Umas salas mais
voltadas para determinadas terapias. Aí vai vir muita novidade por aí, em breve. E é o que ela falou, assim, eu vejo assim, ó, crescer, assim, o crescimento, ele é inevitável, não tem como, a gente, né, o empreendedor, o empresário, né, cada um na sua área, a gente tem que sempre pensar em crescer, não tem como a gente entrar num platô. Acho que quando o ser humano para de crescer, ele morre. Então, nosso grande desafio, a nossa responsabilidade é que nós viemos de vários lugares, né? A gente já conheceu, prestamos serviços em vários lugares e a gente viu que a gente tinha já um nome ali, né? E as pessoas, de uma forma politicamente falando, os grandes profissionais param de atender e vão virar gestores. E aqueles profissionais de grande qualidade acabam perdendo a mão, o feeling. E a prática, quem está dando, né? A boa prática. Então, assim, o maior desafio é a gente crescer. E você nunca vai ver o Lincoln e a Aline ser apenas gestores. É mantermos o nosso trabalho na prática, porque a prática é o que vai transformar. A teoria é muito importante, a gente pensar em dar curso futuramente é muito importante, mas eu baseio no criador do método que eu aplico, o Ramon. Ele poderia estar fazendo apenas gestão do trabalho, mas ele, com mais de 70 anos, ele continua trabalhando arduamente ali, sentado no chão, atendendo crianças do mundo inteiro. E é isso que vem transformando as vidas. Então, eu baseio nesse... Eu não quero ser ele, mas eu me baseio no seu professor, né? No que ele faz até hoje, né? Que é transformar na prática. Porque quando você perde a prática, você pode ter uma boa teoria. Então, assim, é crescer e a gente vai estar sempre ali trabalhando em prol do desenvolvimento dos nossos pacientes na prática. E além do espaço físico ser maior, o que muda com essa nova fase da clínica? O que as famílias e os pacientes vão encontrar por lá de diferente? A gente está planejando, né? Mas eu acho que é isso. Eles acham que vão se surpreender. É um espaço que eu quero... eu quero que aquilo seja que eu sempre falo que as crianças... E a gente não vai... Eu não quero nem só me resumir às crianças, tá? Porque os nossos pacientes crescem. E eles vão virar adolescentes, muitos já são. E vão virar adultos. Então, hoje a gente já tem um olhar mais amplo para a nossa terapia infantil, né? Porque a gente quer que eles estejam com a gente para sempre, né? Então, naquele espaço, a gente vai conduzir o tratamento deles em todas as fases da vida. Eu não quero, né, nós não queremos mais ficar ali restrito ao que é pediátrico, infantil apenas, né? Eu quero que todos eles tenham condição de viver feliz e não sobreviver, porque às vezes eu tenho a impressão que essas crianças estão sobrevivendo. Não, eu quero que aquele espaço seja de felicidade, de alegria, que não seja um ambiente que tenha cara de terapia, de algo cansativo. Não, eu quero que eles sejam realmente felizes lá dentro, né? É isso. Eles e as famílias, porque eu acho que a gente não trata só uma criança, a gente trata uma família mesmo, né? Quando a criança está bem, a família está também. Porque é um filho, né? E quando a família está bem, a criança também está bem. E outra coisa também, né? É o ambiente que faz a gente, né? Não a gente faz o ambiente. Então, é um lugar que a gente não fala de doença. As pessoas vão no lugar e falam só de doença. Não, a gente vai falar de saúde, né? Vamos falar chega lá, meu filho tem isso, e fica naquele ponto, né? De que só falando da doença. Não, a gente fala de saúde, ali tem que ser aquela egrégora, é o que eu falo. Você gerando uma energia do lugar que transforma, né? Então, assim, não só a prática, mas a sua intenção, né? Então, assim, a gente vai com uma intenção de mudar vidas, assim, no sentido de que não seja um ambiente pesado. É isso. E brincar. Exato. Né? A criança, ela precisa brincar. E quando essa criança virar um adulto, né? É porque o que a gente pensa ali? E a gente já tem esse profissional, que é um profissional da educação física, que trabalha
uma inclusão do esporte, né, na vida da criança. Então é aquilo, a vida deles não se resume a uma sala de fisioterapia, de fonoaudiologia, não. É a vida é lá no quintal da casa dele, é na praça, é numa viagem, é que essa criança poder estar em grupo, é estar na escola. Então, assim, hoje a gente tem um profissional que faz esse trabalho, né? E eu acho que agora a clínica também vai ter esse espaço para colocar essa criança lá dentro, e esse profissional acompanha essas crianças em casa. Né? Então, no quintal de casa, ajuda a andar de skate, ajuda a jogar basquete, de andar de bicicleta, adapta o exercício para aquela deficiência, e isso é algo que a gente quer trazer assim, profundamente lá para o nosso espaço, né? E hoje a gente vai ter estrutura para isso. Vocês sempre tiveram um olhar muito humano e acolhedor, então essa nova estrutura contribui ainda mais para isso. Esse cuidado integral que vocês oferecem. Então a gente queria que vocês falassem o que é a Movimentar em uma palavra para você, Aline. Nossa. Eu acho que a Movimentar é acolhimento. E para você, Lincoln? É uma transformação. Transformar vidas, impactar vidas. Eu acho que porque também, assim, transformou as nossas vidas, né? Eu acho que quando a gente passa a ter profissionais que a gente admira, porque eu admiro muitas pessoas que estão lá com a gente, né? Admiro muito o trabalho dele e todas elas. A gente se transforma. A gente aprende olhando o outro trabalhar. E isso a gente faz ali, sabe, com muita propriedade, né? Então a gente acolhe e a gente transforma. E a gente se transforma também. Exatamente isso. Então, vou finalizar aqui com vocês. E eu quero pedir para você que está assistindo, compartilha esse nosso podcast com famílias que precisam ter acesso a essa informação, porque nós acreditamos que a informação salva e nós estamos aqui para isso, para informar as famílias que estão aí do outro lado. Então, se você tem um filho com alguma deficiência ou um adulto que vocês acreditam que tem potencial de melhora e que talvez não esteja sendo bem assistido e queiram algo mais personalizado, que entenda profundamente, integralmente, né, as limitações, né, do seu filho, procurem a gente. Eu acho que a gente tem muito para oferecer. Bom, qualquer dúvida que vocês têm em relação ao desenvolvimento do seu filho e qual é a dúvida da proposta do nosso trabalho, nos procure, né, que a gente tem o maior prazer de mostrar para vocês, falar com vocês, né, como que como que procede o nosso protocolo e para que seu filho possa se desenvolver de uma maneira ampla em todos os aspectos, né? É isso aí.